Se existe uma crença limitante capaz de matar o nosso potencial, é a crença de não merecimento. Mas a boa notícia é que você pode reverter essa crença. Então, vem comigo porque neste vídeo eu vou te mostrar como instalar a crença de merecimento e desbloquear o seu potencial máximo. E aí, bora embarcar nessa nave! O primeiro passo para reverter a crença de não merecimento é entender de onde vem essa sua crença de não merecimento e como ela pode se manifestar na sua vida. Bom, a crença de não merecimento, na verdade, está ligada a um padrão de programação mental que você deve ter desenvolvido ao longo da vida. E é bem provável que você tenha desenvolvido esse padrão de programação mental lá na primeira infância, que é o período que vai do 0 aos 7 anos. Porque, embora a programação mental ocorra durante a vida toda, ela acontece de forma muito mais incisiva nesse período da vida. Porque nessa fase do 0 aos 7 anos, a nossa mentalidade está começando a ser formada no absoluto zero, ou seja, nós ainda não temos nenhum tipo de filtro ou de autodefesa. Por isso acabamos ficando totalmente expostos. Nos tornamos praticamente uma esponja, absorvendo tudo o que escutamos e vimos ao nosso redor. E muitas das experiências que vivemos na primeira infância ficam armazenadas na nossa mente subconsciente, podendo contribuir para a formação de crenças potencializadoras, que eu também costumo chamar de crenças fortificantes, ou para a formação de feridas emocionais, traumas e crenças limitantes, sendo que boa parte dessas crenças nós nem sabemos que temos, ou seja, são crenças limitantes inconscientes. E essas crenças limitantes inconscientes são tão limitadoras e destrutivas quanto as crenças limitantes conscientes. Então, se você cresceu ouvindo falar que você era egoísta por se colocar em primeiro lugar na sua vida, ou que fulano que se priorizava era egoísta, pode ser que isso tenha te influenciado a desenvolver uma crença de que você não merece o amor, de que você não merece ser amado, e por isso você passou a priorizar os outros na sua vida e se deixar para depois. Ou se você cresceu ouvindo dizer que você nunca vai ser ninguém, que você nunca conquistará nada na vida, que você não merece nada de bom, que você não merece ser feliz, que você merece sofrer, que pobre tem mais do que sofrer mesmo, qualquer outra coisa do tipo, pode ser que isso também tenha te levado a desenvolver uma crença de não merecimento. A crença de que você não merece ser amado, de que você não merece ser feliz, de que você não merece ter dinheiro, de que você não merece alcançar o sucesso, enfim, a crença de que você não merece nada de bom. E o pior é que, além de bloquear o seu potencial, a crença de não merecimento também fere a sua autoestima. E ela pode se manifestar de diversas maneiras. Pode se manifestar desse jeito que eu falei, fazendo com que você coloque os outros como prioridades na sua vida, ao invés de se colocar como prioridade. Pode se manifestar na forma de dificuldades para receber elogios, ou seja, quando você é elogiado, ao invés de se sentir alegre e grato, você se sente incomodado, porque na sua cabeça é como se você não merecesse esses elogios. Pode se manifestar na forma de procrastinação, fazendo você postergar os seus afazeres por não se achar digno de ter ou fazer tal coisa. Pode se manifestar na forma de submissão, fazendo você se submeter às vontades alheias por se sentir inferior aos outros ou por ter uma fortíssima necessidade de aceitação. E até mesmo o medo do fracasso pode ter alguma ligação com a crença de não merecimento. E aí talvez agora alguém aí esteja pensando assim: nossa, Pablo, tá, eu entendi, mas como que eu faço então para eliminar a crença de não merecimento e ativar a crença de merecimento? É isso que irei te explicar agora, porém, antes de mais nada, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, aproveite também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações, porque o embarque nessa nave é o lugar de quem deseja atingir o próximo nível do sucesso. Para reverter ou quebrar a sua crença de não merecimento, você precisa ressignificá-la, ou seja, dar a ela um novo significado. E para isso você deve desafiá-la, deve questioná-la de modo a encontrar argumentos que a contraponham ou adicioná-la a um contexto específico. Tipo assim:
Eu não mereço quando eu não me dedico. Eu não mereço quando eu não acredito. Eu não mereço quando eu passo por cima do sucesso ou da felicidade de alguém. Enfim, você pode colocar a sua crença dentro do contexto que você quiser. E o que também te ajudará a ressignificar a sua crença de não merecimento e transformá-la em uma crença de merecimento são as autoafirmações positivas. Porque, como eu já falei várias e várias vezes aqui no canal, as autoafirmações positivas são muito eficazes no que diz respeito à reprogramação mental. Por isso, afirme coisas positivas sobre si mesmo todos os dias em voz alta e de preferência na frente de um espelho. Afirme coisas do tipo: eu sou merecedor, eu tenho potencial para conquistar tudo o que eu desejo, eu mereço tudo de bom que a vida pode me oferecer, eu mereço o melhor, eu mereço ser feliz, eu mereço ser amado, eu mereço a prosperidade, eu mereço ter uma vida abundante, eu mereço ter um trabalho assim, assim, assado. Ou ainda melhor, você pode dizer que se compromete a fazer tal coisa de modo a conquistar aquilo que você deseja, ou que você está em processo para conquistar aquilo que você deseja. Eu já trouxe como exemplo algumas vezes a seguinte afirmação: eu me comprometo a criar conteúdos de valor toda semana de modo a me tornar um grande criador de conteúdos. Ou eu estou em processo para me tornar um grande criador de conteúdos. E esse é apenas um exemplozinho bobo, tá? Que você pode adaptar de acordo com a sua realidade e os seus objetivos. E é claro que as autoafirmações positivas não farão nenhum tipo de mágica ou milagre, ou seja, elas não irão mudar a sua mentalidade da noite para o dia. Porém, aos pouquinhos elas vão condicionando a sua mente a acreditar naquilo que você quer. Aliás, se quiser, comece a manifestar as suas autoafirmações positivas, escrevendo elas aí nos comentários. E quando você se pegar olhando alguém que tem aquilo que você quer e fica pensando assim: nossa, fulano tem isso porque é inteligente, porque é esforçado, é bonito, é rico, é isso, é aquilo, saiba que provavelmente você também tem essas qualidades, talvez elas só não estejam tão afloradas assim. Ou se você ainda não tem, pelo menos você tem condições de desenvolvê-las, porque a própria PNL tem um pressuposto que afirma que nós temos todos os recursos que necessitamos. No campo da neurociência também existem alguns estudos que mostram que nós podemos nos tornar excelentes em qualquer coisa que quisermos. Basta só praticarmos deliberadamente por pelo menos 10.000 horas. E eu acredito fielmente na ideia de que qualquer habilidade pode ser desenvolvida ao longo da vida, independente de ser uma habilidade técnica ou comportamental. Porque, como diz muito bem a Luana Carolina, dona da Stades, ninguém nasce bom, bom você se torna. Por isso, seja consistente, seja paciente e persistente, pois somente a prática poderá te tornar bom o suficiente. E é exatamente por isso que eu sempre digo aqui que você deve colocar os seus aprendizados em prática, porque se você não praticar, você nunca se tornará bom o bastante. Se gostou, compartilhe este vídeo com geral. Desde já, muito obrigado pela atenção.